palavra de Deus diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Como disse o escritor aos Hebreus, ela é viva e eficaz, é cortante como espada alguma de dois gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e até mesmo as intenções do coração. Fala conosco mais uma vez nessa manhã, Pai. Ministra o nosso coração. Em um mundo, Senhor Deus, tão difícil, o Senhor se apresenta, Pai, como aquele que nos guarda. E isso é consolo, conforto, refrigério para a nossa alma. Fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos? Irmãos, nós, não só de agora, mas desde sempre, nós vivemos num mundo marcado pela insegurança. E ele é tão marcado pela insegurança que nós vivemos esse contexto. Muitas casas hoje têm câmeras de segurança instaladas, porque as pessoas têm medo, não é, de furto, de assalto. Nas empresas, né, também tem seguranças, né? A área de segurança hoje é uma área muito requisitada. Se tem alguma coisa de valor, você pode ter certeza que tem um grupo de pessoas que está lá e está fazendo a vigilância daquele local. Algumas casas adotam cercas elétricas, né, para proteger. Então, o medo e o receio do que pode vir a acontecer, ele tem rondado as nossas vidas, e como disse, não é desde hoje, é desde sempre, mas hoje nós temos isso. Por exemplo, se você tem um automóvel e ele é um valor mais alto, você teme andar com ele sem ter feito um seguro, porque todos querem segurança, e tudo isso revela uma única coisa: o ser humano, ele está o tempo todo buscando proteção, buscando cuidado. E o Salmo 121, ele fala sobre a proteção, mas ele fala sobre uma proteção que não é qualquer proteção, e não é uma proteção que o ser humano pode dar, porque, olha, a câmera, ela falha, os aplicativos de celular para dar a identificação de onde está pode falhar, porque o celular pode descarregar, a cerca elétrica ela pode ser desligada, o segurança ele pode ser rendido, mas o Salmo 121 fala sobre a guarda daquele que não dorme, daquele que está o tempo todo conosco. É interessante que enquanto os peregrinos eles subiam a Jerusalém, eles viam as montanhas, os montes, e eles estavam ali eminentes também ao perigo. Tanto que quando Jesus propõe a parábola do bom samaritano, ele fala sobre isso, que um homem estava descendo de Jerusalém. Ele estava nesse caminho, que tinha montanhas e que tinha perigos.
E Jesus vai contar a parábola dizendo que aquele homem foi pego por um salteador. É uma parábola, mas que ilustra uma verdade de algo que, de fato, acontecia. Porque o perigo, ele nos ronda desde sempre, desde que o ser humano é ser humano. E aí, o salmista, ele propõe, ao olhar para o monte, ele faz uma pergunta, que está no verso de número 1, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista, ele mesmo, ele vem com uma resposta imediata. Porque o salmista, ele sabia em quem confiar. O Salmo 127 nos diz isso, não é? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E quando ele faz a pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele traz a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é guardado por Deus pode atravessar qualquer vale, porque ele tem a segurança do Senhor que está com ele. E mais uma vez o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ah, irmãos, e quantas vezes o vale da sombra da morte se apresenta? Através de uma situação difícil, através de uma enfermidade que chega sem aviso prévio. E em quem confiar e em quem se segurar? Então esse texto vai nos falar sobre o guarda fiel, que é a fonte do nosso socorro. O salmista ensina que a nossa segurança, ela não está ligada às circunstâncias, porque circunstâncias, elas podem ser favoráveis ou contrárias, mas a nossa segurança está no nosso Criador. E às vezes nós vivemos nesse mundo como aquela ilustração de uma criança que está atravessando uma rua perigosíssima, com carros que passam em alta velocidade, mas ela está ali tranquila, ela está ali até alheia ao que está acontecendo, porque ela sabe que quem está dando a mão a ela está cuidando de tudo. Ela está nas mãos ou de mãos dadas com o Pai. Irmão, só há uma maneira de viver com segurança, é estar de mãos dadas com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta convicção, certeza da esperança dele, que ele disse assim: olha, quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor, então por que eu vou me preocupar? Por que eu vou temer? Então, irmãos, nós precisamos aprender urgentemente e na prática, não na teoria, que a nossa segurança não está no dinheiro que ganhamos. Ainda que ele nos ajude em algum momento, mas ele não é solução para nada. Nós precisamos aprender que a solução e a nossa confiança não pode estar na política. Está chegando aí um pleito eleitoral e quando terminar a Copa do Mundo, pode ter certeza que vão começar, não é, as investidas políticas, e nós temos que tomar muito cuidado para não fazer disso uma bandeira maior do que a bandeira do Evangelho. Porque nós vamos sobreviver, queridos, a qualquer político que venha ganhar, se a nossa confiança estiver no Senhor. Nós vamos continuar firmados nele, porque quem conhece o Criador não precisa temer a criatura. Jesus disse isso, que nós não deveríamos temer o homem,
porque o máximo que o homem pode fazer é matar o corpo. Que nós deveríamos temer o Senhor, que pode tanto matar o corpo, quanto lançar a alma na perdição eterna. Então, irmãos, o tamanho do teu problema, o tamanho do meu problema nunca será maior do que o Deus que criou todo o universo. E eu preciso confiar nisso. Você precisa confiar nisso. Esse texto vai nos ensinar que esse guarda fiel, ele sustenta a cada passo do seu povo. O verso 3 e 4 vai dizer assim: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, não dorme, não cochila. Eis que não cochila nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, Deus não prometeu ausência de pedra no caminho de ninguém. Deus não prometeu ausência de problema na minha vida e na tua vida. Deus não prometeu saúde 100% em todo o tempo, porque Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele prometeu boa companhia. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele promete, irmãos, firmeza para caminhar sobre as pedras que a vida impõe. Como diz o hino: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O guarda, ele cansa, ele pode cochilar, chega um momento que troca de turno, mas o nosso Deus, irmãos, ele não troca de turno, ele não dorme, ele não tira férias, ele está o tempo todo. E pelo contrário, quanto eu durmo, quanto você dorme, ele continua alerta. Quando a nossa força termina, a vigilância do nosso Senhor continua sobre a nossa vida. Ele nos ama e nos quer bem. E esse texto vai dizer que esse guarda fiel, ele protege o seu povo em todos os momentos. Olha o que ele diz: o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Ou seja, é proteção constante. Constante. Todo dia, todo momento, a nossa sombra nos acompanha. Olha para o teu lado aí, vê se está aí. Está aí? A sombra está aí? Quando o Natan era pequenininho, uma vez eu fui brincar com ele num pátio, e aquele dia foi muito engraçado, porque ele ficou extremamente incomodado com a sombra o acompanhando. Então ele queria correr, e daqui a pouco ele começou a chorar, porque a sombra não abandonava ele, até que eu tive que trazer ele para uma parte que estava, né, na sombra, maior do que a sombra dele, para que ele ficasse tranquilo. Mas, irmãos, olha como é que o texto diz, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Eu acho que a primeira vez que você percebeu que a sombra está aí com você foi agora, não foi? Pelo menos no dia de hoje. É assim, irmãos, a gente nem percebe, mas ela está ali. A gente nem se dá conta dela, mas ela está ali. O Senhor está dizendo: eu sou para você como a tua sombra. Você pode não se perceber, você pode não se dar conta, mas quando você pensar, está ali. Eu estou com você. Ele é a tua sombra, a tua direita. Existem batalhas, irmãos, invisíveis. Existem guerras que nós não vemos, não percebemos. E Deus está sempre à frente de cada uma delas. Quantos livramentos você recebeu essa semana e você nem se percebeu? A gente gosta de viver perigosamente, né? Ontem
eu, Léo, quem mais que está aqui? Leandro, pastor Sandro, os que estão aqui, né? Fomos lá em Rio das Flores, ida e volta 274 quilômetros em cima de uma moto, né? Escolhemos ir, né? Assumimos o risco, tudo correu bem. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem nos guarda. Ele é a nossa sombra, que eu não percebo, mas quando eu penso, olho, ali ela está. Então, antes que o perigo encontre você, Deus já está lá. Deus já está lá. Como diz a canção do Sérgio Lopes, né? Tu estavas lá. E aonde? Bem dentro de mim, me aguardando e me esperando. Esse texto vai dizer também que o guarda fiel, ele vai te acompanhar durante toda a jornada. O verso de número 7 e 8 diz: o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará aquilo que cada um de nós tem de mais precioso, que é a nossa alma. Porque o tempo todo a gente fica muito atrelado ao corpo, à guarda do corpo, daquilo que pode acontecer, e é uma verdade, o Senhor guarda também, mas sobre todas as coisas Ele quer guardar a nossa alma. Eu gosto de falar em sepultamentos, irmãos, que nós não somos um corpo que tem um espírito. Pelo contrário, nós somos um espírito que tem um corpo. E qual a diferença disso, pastor? Porque o corpo, ele se vai. Como diz Eclesiastes 12:7, o pó volta à terra que o era, mas o espírito, que é eterno, volta a Deus que o deu. E essa é a área mais importante que o Senhor quer guardar, a nossa alma. E o desafio da vida é viver e não perder a alma. E perder a alma, irmãos, é muito mais do que ir para o inferno. É permitir que o inferno já chegue antes de você estar lá. Que a alma vem da mesma raiz etimológica de ânima, do qual vem a palavra ânimo. Nós não podemos perder o ânimo, nós não podemos perder o coração. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as entradas e saídas da vida. E olha o que ele diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Não é uma proteção do hoje, é uma proteção de uma aliança permanente. Porque, irmãos, o GPS perde o sinal, o celular descarrega, um guarda humano termina o expediente, mas Deus, Ele nunca nos perde de vista. O cuidado de Deus, ele não termina ao final desse culto. Aliás, isso aqui é só continuidade, porque o culto precisa ser a nossa vida. O Salmo 21, irmãos, nos ensina que Deus é a fonte do nosso socorro. Ele nos ensina que o Senhor sustenta os nossos passos. Ele nos ensina que o Senhor nos protege continuamente e que Ele guarda toda a nossa caminhada. E por isso, como diz o Salmo 4, verso 8, eu posso dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não sei como você entrou aqui nessa manhã, o que está ocupando
e preocupando o teu coração, mas você pode fazer aquilo que Pedro nos recomendou, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quero te convidar a falar com Deus nesse momento. Talvez você não consiga controlar as tempestades que se agigantam sobre a sua vida. Eu também não posso. Mas eu e você podemos escolher descansar, porque Deus é o fiel guarda de Israel e Ele continua no comando. Salmo 92 vai dizer que o Senhor reina, Ele está vestido de glória. E o salmista nos adverte, e eu preciso acreditar, e você também, que Ele nunca dorme, Ele nunca falha, e Ele jamais abandona aqueles que nele confiam. E a pergunta para mim e para você nessa hora é essa: em quem você tem colocado a confiança? Se a sua confiança está no dinheiro, você pode perder. Eu fui numa consulta médica com meu pai, e um senhor, ele veio de São José, e ele estava na consulta, e no meio da conversa ele falou que trabalhava com ovos e abriu um mercado, e ele disse: eu abri um mercado em 2010, na véspera daquela tragédia, e ele disse que 3 meses depois do mercado aberto, veio aquela avalanche em São José e ele perdeu tudo. Teve que recomeçar. Assim é aquele que confia nas riquezas, nos bens materiais. Tudo pode ser carregado. O Senhor Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros nos céus. Nós estamos na casa do Senhor para aprender isso, que a segurança minha e sua vem do Senhor, que o lugar mais seguro para fazer depósitos é no reino, é depositar para Deus a nossa confiança, os nossos dons, os nossos talentos, tudo que somos, tudo que temos. Senhor, abençoa vidas e corações nessa manhã. Ó Pai, às vezes a gente fica tão temeroso, porque vem uma enfermidade, Senhor Deus, que nos abala. Vem uma situação financeira difícil. Vem, Senhor Deus, um vício que quer nos dominar e quer, Senhor Deus, nos aprisionar. E Pai, nesses momentos, o inimigo quer nos fazer esquecer em quem nós realmente podemos confiar. Pai, que aprendamos a confiar no Senhor, porque o Senhor é a sombra, que mesmo que eu esteja alheio a ela, ela está comigo. Pai, nós não queremos andar alheios ao Senhor. Queremos crer e confiar que o Senhor é conosco. O Senhor Jesus prometeu e Ele é fiel para cumprir. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que saiamos daqui, Senhor Deus, com essa paz no coração e com essa certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Despede teu povo, Senhor Deus, guardado e abençoado por ti mesmo. Dando-nos, Senhor Deus, um dia, Pai, para pensarmos sobre isso, que o Senhor é bom e cuida de cada um de nós. E agora que o amor eterno do nosso Deus, Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.